O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o ensinamento do Evangelho de hoje é claro. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. Não basta ouvir a palavra de Deus, simplesmente, mas colocá-la em prática. E eu ainda faria uma observação de algo que eu ouvi por esses dias. Não basta apenas simplesmente confessar os pecados, dizer os pecados, mas arrepender-se e mudar de vida. Porque às vezes acontece de a pessoa de verdadeiramente achar que a confissão consiste em dizer os pecados. Então eu pequei, eu vou e digo a Deus, na presença do sacerdote, digo os meus pecados, confesso os meus pecados. E aí eu zero a minha reserva de pecado, e eu posso voltar a pecar. Aí depois eu vou e digo todos os meus pecados, e aí eu zero e volto a pecar. Mas isso não é sacramento da confissão, isso seria uma fábrica de perversidade, uma fábrica de pessoas perversas. Não, o sacramento da confissão, você diz, você confessa os pecados, tendo suplicado a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento e colaborando com essa graça, arrependendo-se e fazendo o verdadeiro propósito de não voltar a cometê-los. Então, fecha parênteses. Mas voltemos aqui para o Evangelho em que nosso Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai. Meus irmãos, percebe que nosso Senhor está nos ensinando que não é suficiente você ter uma ligação superficial com nosso Senhor, de você ter algumas práticas religiosas até, mas você precisa de verdade estar disposto a adequar a sua vida aos desejos, aos desígnios, à palavra de nosso Senhor. Mudar a vida,
adequar a própria vida a nosso Senhor. E isso, é claro, requer fé. Você precisa crer que aquela palavra é verdadeira. Você precisa crer que aquela palavra é palavra de Deus e não uma palavra humana. Você precisa crer que aquela palavra, ela traz a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Imagine uma pessoa que diz assim: eu confio muito no meu médico. Eu vou a ele, eu digo todos os meus problemas, eu gosto de ouvir o seu diagnóstico, eu escuto com prazer, né, o que ele diz que eu tenho, os problemas que eu tenho, mas eu não tomo os remédios que ele me prescreve, nem me submeto ao tratamento que ele me indica. Esta pessoa que diz confiar neste médico, ela de verdade nele confia? Não, porque ela apenas se adapta, se submete àquilo que lhe convém, e não a tudo aquilo que significa procurar um médico, ouvir o seu diagnóstico, receber os seus remédios e se submeter aos seus tratamentos. Então, mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, esta deve ser a nossa postura diante de Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus. Então, nós temos as nossas práticas religiosas, as nossas orações, as nossas devoções, mas tudo isso deve significar, deve ser apenas um aspecto exterior daquela realidade interior. Isto é, você acolheu o nosso Senhor e você está se adequando à vontade de Deus na sua vida. Nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 7 de São Mateus, que é a conclusão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7. E nosso Senhor, ele vai dizer então, no finalzinho, isso: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E em que consiste a vontade do Pai? Ele disse nos versículos anteriores. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, desde o capítulo 5, nós iremos encontrar no início, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor está dando indicações de como nós devemos ser, desapegados de tudo e até de nós mesmos, para que tenhamos em Deus a nossa única riqueza. Então, não é apenas parecer católico, mas colocar em prática de verdade aquilo que a nossa igreja, ou melhor, a igreja de nosso Senhor, nos ensina. Mas continua, além das bem-aventuranças, vai dizer aqui, assim, versículo 16, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a necessidade de, por amor a Deus, correspondendo à graça de Deus na nossa vida, ter boas obras, para que isso seja um testemunho para os outros, para com isso ganhar outras pessoas para Deus, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. É o contrário daqueles que se escandalizam com as nossas obras. Então percebe o que é seguir nosso Senhor? Qual é o critério para ser reconhecido por Ele? Senão, o que é que nós iremos ouvir? Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, eu não vos conheço. Então não basta ter o nome de Jesus nos lábios,
Não basta carregar uma camisa com o nome de Jesus, carregar o terço na mão, o escapulário de Nossa Senhora e a medalha milagrosa, vestir uma batina e celebrar missa, porque você pode fazer tudo isso e estar muito longe de nosso, não deveria, mas pode estar muito longe de nosso Senhor, e no dia do juízo ouvirá de nosso Senhor: eu não vos conheço. Senhor, Senhor, mas nós pregamos o teu nome em nossas praças. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então percebe aqui, meus santos, que precisa haver uma consonância, uma concordância entre a minha vida e a vontade do Pai. Porque senão eu falo uma coisa e vivo outra. E isso só mostrará a hipocrisia que subsiste na minha vida. Mas continua, nosso Senhor, os vários conselhos, os vários ensinamentos de nosso Senhor, para que não seja dito a nós isto aqui: afastai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais o mal. Digo-vos, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Que é isto a respeito do qual eu falei agora. Os fariseus se caracterizavam por esta hipocrisia. Eles falavam uma coisa, eles pareciam uma coisa, mas lá no fundo eles eram uma outra coisa. A pergunta é: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando só Deus o vê? Este é o eu verdadeiro. Porque aquele que nós mostramos pode ser propaganda, pode ser apenas fachada. Mas aquele que somos quando ninguém está olhando, provavelmente é quem verdadeiramente somos. E é por isso que Jesus diz que a vossa justiça precisa ser maior do que a justiça dos fariseus. Porque eles são uma coisa, mas eles apresentam uma bela figura, mas não são de fato aquilo. Mas continua, nosso Senhor: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então percebe, aquele que não coloca em prática a palavra de Deus é como quem construiu a sua casa sobre a areia. Então esse esforço de dizer: Senhor, por amor a ti, eu vou amar até quem não merece ser amado. Eu vou fazer o bem até quem me quer o mal. Por quê? Porque eu quero com a minha carne e o meu sangue, pagando com a minha carne e o meu sangue, me configurar a ti, ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no meu coração. Senão, nós iremos trazer uma coisa na boca, nós iremos falar uma coisa e iremos viver outra. Então, isto que Jesus diz aqui no finalzinho é, digamos, o fechamento de tudo aquilo que ele falou anteriormente. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para alguém com olhar de cobiça, já pecou. Então, tudo isso que nosso Senhor fala, tudo isso tem que ser colocado em prática. Senão, você conhece os mandamentos de Deus, você até admira os mandamentos de Deus, mas você não põe em prática os mandamentos de Deus. E a quem você será comparado? A alguém que constrói a casa sobre a areia, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, aquela casa é arrastada porque ela não tem consistência. Ela não foi construída sobre Cristo, sobre a rocha. Foi também dito:
todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser em caso de matrimônio falso. Então aqui Nosso Senhor falando o que? Da validade, da sacralidade, da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Então você vai casar e você vai ali carregar a sua cruz juntamente com seu marido, o marido com a sua esposa, por fidelidade a Nosso Senhor, porque você crê em Nosso Senhor, você ouve o diagnóstico do médico, mas você não apenas ouve, não apenas diz, esse diagnóstico é verdadeiro, mas você coloca em prática os seus remédios e o seu tratamento. E vai continuando, Nosso Senhor, quando vai dizer, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, só para serem vistos. Então, quando orardes, não para que os outros vejam. Quando derdes esmola, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando oração, penitência, quando fizerdes jejum, nada de colocar uma cara triste, só para que os outros vejam que você está jejuando. Então, tudo isso que Nosso Senhor está falando, precisa ser colocado em prática. Eu preciso, de verdade, ser um cristão, ser um católico, vou usar aqui uma terminologia não muito feliz, praticante, porque o resto é falsidade. O católico não praticante é uma moeda de R$3. É uma cédula de R$3. É um católico falso. Não é católico. Então você precisa então ouvir isso. Por quê? Porque eu não quero que Nosso Senhor diga que eu sou uma casa construída sobre a areia. E segue o capítulo 6, apresentando tudo isso. Depois vai dizer que devemos, aqui no versículo 19, juntar o nosso tesouro no céu e não querer enriquecer aqui na terra em detrimento, em prejuízo da minha riqueza no céu. Então preciso primeiramente querer alcançar as riquezas que não passam, porque o resto a traça corrói e a ferrugem destrói. O resto só vale a pena se me conduz àquele que verdadeiramente importa. E aí, depois de todos esses ensinamentos, e outros ensinamentos aqui, por exemplo, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Então percebe, o cristão é alguém que está colocando a palavra de Deus em prática, que está vivendo os mandamentos de Deus, que ele não tem apenas um verniz de cristão, mas ele procura ser de fato até a medula dos ossos. E aí, depois de tudo isso, aí Jesus vai concluir, dizendo, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 nós pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que nós expulsamos os demônios? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Percebe aqui, meus irmãos, que palavra horrorosa. Você ouvir isso de Nosso Senhor, você que vai dizer, mas padre, mas eu ia à missa todos os dias. Padre, eu rezava o terço todos os dias, mas a sua ida à missa, a sua oração está transformando a sua vida? Está, padre. Eu tenho me tornado um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um homem mais justo, um amigo verdadeiro para aqueles, né, que desfrutam da minha amizade. Eu tenho crescido na pureza, eu tenho praticado as virtudes. Glória a Deus. Se isso está acontecendo, a você não será aplicada essa palavra,
afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, eu não vos conheço. Mas, se, não obstante as suas missas, os seus terços, suas quaresmas de São Miguel, suas novenas, suas trezenas, e sejam lá quais forem as suas orações, se a sua vida não muda, a você se aplica esta palavra de que você traz o nome de Deus na boca, mas você não o vive de fato na sua vida, na sua alma, no seu coração. Peçamos, meus santos, então, neste início do advento, em que nós estamos nos preparando para a visita de nosso Senhor, que Ele nos conceda a graça de nós de verdade mudarmos de vida, de nós de verdade adequarmos a nossa vida à sua palavra, para que, quando Ele vier, nós o reconheçamos e Ele possa dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.